Amigo peludo, melhor companheiro do mundo. Diz tudo só com o olhar. Perfeito, seu jeito, seu cheiro, seu charme, seu pelo. Nada melhor do que te encontrar. Bicho solto, bicho solto. Mas pro bicho ser feliz tem que saber cuidar. Bicho solto, bicho solto, bicho solto. Amor em primeiro lugar. Boa tarde, começando mais um Bicho Solto aqui na nossa TV Vila Imperial. Cada programa é mais uma chance de ajudarmos aí tantos esses animais que estão perdidos na nossa cidade, alguns maltratados em seus lares, algumas vezes também não por falta de amor e consideração de seus donos, mas por falta de conhecimento. Então, como nós sempre dizemos aqui, esse é um programa informativo, vamos aproveitar bastante essa oportunidade de esclarecimento, porque muitas situações podem ser modificadas a partir de uma reflexão. E que isso não valha somente no caso dos animais, mas para que valha aí para o nosso crescimento, nossa evolução humana e nossa melhoria de convívio com os outros seres da nossa própria espécie. Tenho visto aí nas redes sociais algumas batalhas aí de opiniões e uma falta de paciência, uma falta de discernimento na reflexão de algumas pessoas, e gostaria de pedir que a gente não tenha somente amor pelos nossos animais, mas também tenhamos entre nós humanos bastante compreensão e bastante reflexão, né? Bastante maturidade na hora de ouvir as outras pessoas, na hora de se colocar no lugar das outras pessoas, para que não tenhamos aí um discurso vazio, agressivo e não estejamos sempre semeando violência. Então, vou aqui primeiro dar boas-vindas nesse dia de hoje ao meu querido companheiro Domingos. Domingos chegou aí atrasado das batalhas dele. Gente, hoje, como eu costumo dizer, a situação foi esdrúxula. Mas daqui a pouco eu vou estar postando lá na minha página no Facebook a ação que a gente estava envolvido hoje, junto com a DEBEA, Departamento de Proteção Animal de Petrópolis. Uma ação complicadíssima que envolveu Polícia Militar, Guarda Civil. E é o que a Catarina falou, às vezes a falta de compreensão do ser humano e entender o próximo gera várias confusões e pode acarretar sérias consequências, não só para os animais, para os indivíduos também. E essa ação de hoje, que eu participei, que estou chegando agora atrasado, mas não deixei de vir com a minha camisa da Diniz, tá? Eu sempre tenho uma no carro, tá? E está mostrando para vocês que eu acho que a compreensão de um ser humano pelo outro é essencial para o dia a dia das nossas vidas. Porque não adianta, cara, se não houver compreensão, se não houver entendimento das pessoas, vai ser muito difícil também estar ajudando os animais com isso. Né, Catarina? Pois nós tivemos aí, né, isso aqui não é um programa policial, não é um programa de esporte, é um programa da proteção animal. Mas nós vimos aí nessa semana problemas no trânsito, de falta de tato, de lidar com algumas questões. Nós estamos aí numa humanidade totalmente vulnerável a tantas informações e há tanto estresse, tantas cobranças e tantas dificuldades que muitas vezes nós, à beira de um ataque de nervos, numa primeira centelha nós já criamos o vulcão. Então, nós temos aí realmente que ter muita paciência, conversar com as pessoas. E agora, voltando para o caso dos animais, muitas vezes não é por maldade que as pessoas têm um determinado comportamento. Isso já nos mostra, já é comprovado no mundo inteiro, porque comportamentos que não são permitidos aqui no Brasil são totalmente permitidos em outros países, em outras culturas, em outras religiões, em outras posturas políticas. Então, nós estamos aí lidando com os diferentes o tempo inteiro. Mas nós temos que tentar informar
de uma forma educada as outras pessoas quando elas estão cometendo algum delito e principalmente quando elas estão aí fazendo sofrer um ser que seja vulnerável e frágil, um animal, uma criança, um idoso. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, nós já estamos aí contribuindo muito. Não é no grito que nós vencemos as maiores batalhas, mas é realmente no esclarecimento e é por isso que nós temos aqui esse nosso programa. Verdade. Domingos, eu vou prosseguir. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é presente aí na vida de quem tem animal, quem tem filho, né? Cada dia nasce aí, né? Surge um novo estudo científico que fala das alergias. Então, hoje a gente trouxe aqui para conversar conosco a doutora Carolina Pereira, que é uma veterinária especialista em dermatologia e alergologia. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, gente. Boa tarde. Agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é, Carolina. Imagina que hoje a gente está aí, né, com os humanos falando de várias alergias, né? E agora a gente tem aí a alergia ao glúten, né? Que virou uma coisa que é até da moda, né? Então, se a gente não sabia tudo o que provocava uma alergia para os humanos, imagina para os animais, né? Por isso que a gente trouxe aqui uma especialista hoje para esclarecer para a gente algumas coisas e tenho certeza que você, depois dessa entrevista, vai ficar um pouquinho mais ligado, né? Carolina, a primeira pergunta aqui que a Verônica Malá preparou para a gente, que é a nossa redatora aqui das entrevistas do Bicho Solto, na nossa equipe aqui de produção, foi: quais os tipos de alergia mais comuns? Então, existem três tipos de alergia no cão e no gato. O mais comum é a picada de insetos, né, ectoparasitas, pulgas e carrapatos, que a gente chama de DAP, dermatite alérgica à picada de pulga, e aí também a gente inclui o carrapato nesse caso. Temos também a alergia alimentar no cão e no gato, e temos a atopia, que é uma alergia a aeroalérgenos, né? Alérgenos ambientais, poeira, ácaro de poeira, pólen, gramínea. Então, esses são os três tipos de alergia mais frequentemente observados em cães e gatos, sendo que no caso dos cães a gente observa mais a alergia alimentar, a atopia e a alergia à picada de pulgas, e no gato a alergia à picada de pulgas e a alergia alimentar. Sim, eu até vou, nem sei se isso aqui está para o final, mas já vou perguntar isso, que eu tenho uma curiosidade. Quando a gente diz aí, o cachorro morreu porque teve doença do carrapato, isso é ligado à alergia ou não? Não, não tem relação. A doença do carrapato é uma doença infecciosa e não está relacionada à alergia. Picada, né? Não. A alergia, ela desenvolve aquele processo de coceira, feridas na pele, a pele fica avermelhada, mas não tem relação com a doença do carrapato. Sim. Eu não sei se também tem aqui para baixo, então eu vou te perguntar também. E a produto de limpeza também, né? Porque geralmente tem, isso aí está incluído nesses três que você falou? Então, na realidade, a gente fala de uma forma errada, né? Que a gente tem alergia ao produto de limpeza, que a gente tem alergia a carpete ou a roupa de lã, esse tipo de coisa. A gente considera um alérgeno potencial quando ele é capaz de desenvolver uma alteração imunológica no animal, quando o animal entra em contato com ele. No caso, o produto de limpeza, ele serve como um irritante, ele não produz nenhum tipo de alteração na imunidade desse animal. Então, não é considerado um alérgeno, é considerado um irritante. Entendi. Tá vendo, gente? Isso aí eu achava que tinha alergia até hoje. Existem raças mais propensas a terem alergias? Sim, a doença alérgica ela é uma doença de caráter hereditário, né? Então, é transmitida do pai para o filho. E aí a gente consegue observar, assim, algumas raças que apresentam maior predisposição à doença. Por exemplo, um bulldog francês, um bulldog inglês, o Lhasa, o Shih Tzu, o Golden Retriever e algumas outras raças. Mas isso não exclui os animais sem raça definida. Eu, cada vez mais, tenho acompanhado pacientes SRD que apresentam dermatite alérgica. Esse sem raça definida é aquele vira-lata que a gente já conhece, né? E que, às vezes, tem aí bastante alergia também. Eu tenho um lá em casa desse jeito. Quais os principais fatores causadores de alergia em cães e gatos?
Então, na verdade, não é o causador, né? A causa de base é uma doença genética. É o que desencadeia o processo de alergia, né? A saliva da pulga e do carrapato, ela tem um alto potencial alérgeno. Então, ela desencadeia um processo de alergia no animal. Em relação à alergia alimentar, do animal é um pouco diferente do humano. No humano, a gente vê alergia alimentar a corante, a conservantes, a proteína, a palatabilizante. Nos animais, a gente observa a maior importância em relação à proteína, que é uma proteína de alto peso molecular. É a proteína que geralmente a gente encontra nas rações, nas rações comuns, né? Sem ser terapêuticas. E aí o animal ele desenvolve uma alergia a esse alimento, por conta da proteína. Pois é, eu estava até comentando aqui com a Carolina, né, que eu tenho um gato, Tom Jobim, né? Quem conhece meus animais já conhece até meus animais pelo nome. E ele foi também um gato sem raça definida, achado na rua, né? Veio de um processo sofrido no primeiro mês de vida dele, foi mordido por um cão, teve que ser operado e tal. E ele tem um gato de rua e ele tem alergia a todo tipo de produto com frutos do mar. Até detectar isso, né, tivemos que fazer vários exames, ele ficava com feridas. E aí, hoje, eu não posso comprar nem ração que tenha óleo de peixe entre seus ingredientes, né? Exatamente. A alergia, ela vai se desenvolver a partir do que o animal vai entrando em contato com aquele alérgeno, né? No caso, o animal, quando filhote, ele começa a comer a ração seca e na ração do gato, por exemplo, ela é composta de frutos do mar. E aí, o que acontece? Cada vez que ele come, ele se expõe ao alérgeno. E aí, às vezes, o proprietário chega para mim e fala, mas ele comeu essa ração a vida inteira, ele nunca teve problema, e a partir de 1 ano de idade começa a desenvolver o quadro. Isso é por quê? Porque várias vezes, né, principalmente na alimentação, que a gente dá diariamente, 2 vezes ao dia ou até mais, a gente está expondo o animal a esse alérgeno. E cada vez que a gente expõe, o organismo dele reconhece aquela proteína como um corpo estranho, assim, e reage contra aquilo. Então, é por isso que, muitas das vezes, o animal começa a fazer a alimentação, né, introduz a alimentação lá, logo que desmama, não apresenta nada, e, a partir de 6 meses de idade, ele começa a desenvolver o quadro de alergia. Isso aí. Mas tudo pode ser... conseguimos driblar esse problema porque temos muitas opções no mercado, né? Sim, eu, por exemplo, conseguia achar ração que não tenha esses produtos e ele continua sendo bem alimentado, né? Tivemos que lidar com isso como a gente lida também com os humanos, né? Nem todos nós podemos comer também tudo, né? Exatamente. E como é que nós podemos identificar o animal, se ele está com alergia ou não? O animal alérgico, ele apresenta sinais e sintomas bem característicos da doença alérgica, mas o principal deles é a coceira. Você que tem um animal alérgico em casa, provavelmente você sofreu com isso junto com o seu animal, né? O animal alérgico, ele tende a se coçar muito. A gente chama de uma coceira mutilante, né? Tem alguns animais que se coçam tanto ao ponto de abrir ferida na pele, porque eles começam a se coçar ou se mordiscar, e aí a coceira incomoda tanto que eles perdem a noção do que estão fazendo e acabam ferindo mesmo a pele. É complicado. Além disso, a gente observa nos pacientes alérgicos otite que vai e volta, né? Aquele animalzinho que está sempre com otite. A gente observa poliodermatite, que é a infecção entre os dedinhos e da patinha. Então, o proprietário relata, olha, meu animal lambe muito as patas, ele lambe as patas o dia inteiro. A gente observa blefarite, que é uma irritação periocular, né? Em volta dos olhos fica avermelhado e o animal tende a coçar a face, esfregar a face. A gente observa também quelite, que é irritação perioral, e prurido, de modo geral, no corpo também, né? Mas essas áreas que eu falei são as áreas mais comumente que a gente observa o prurido no animal alérgico. Pois é, eu tenho 2 pugs também, e exatamente com todo esse quadro que você descreveu. Toda hora tem um problema no ouvido, né? Toda hora tem aquela secreção, toda hora tem aquela vermelhidão, porque é um cachorro que tem muitas dobrinhas, né? Exatamente. E a gente, se não ficar limpando aquilo toda hora, né? Da dermatite de dobra, né? Que a gente chama, e fica realmente, infecciona, é bem complicado. E não tem jeito, né? Porque tem algumas raças que vão sofrer
por isso para sempre, né? Então, a doença alérgica, assim como no humano, a gente não tem uma cura para a doença alérgica. A gente consegue controlar a doença alérgica e dar qualidade de vida para o animal, né? Então, assim, o animal que chega para mim no consultório, todo ferido, e o proprietário, a gente sempre pergunta de uma escala de 0 a 10, quanto o animal está se coçando, né? Aí 0 é um animal que se coça normal e 10 é um animal que ele para de comer para se coçar, ele para de brincar para se coçar, ou seja, a coceira atrapalha a vida desse animal. E aí, quando a gente pergunta isso ao proprietário, o proprietário geralmente relata que o animal se coça muito e eu explico para ele que é uma doença crônica, né? É uma doença que não tem um remédiozinho que eu vou fazer e vai resolver o problema. A gente vai fazer uma série de manejos diferenciados com esse animal para minimizar o problema. Mas tratamento... Ele vai ser crônico, né? Exatamente. Então, isso aí, quando a gente vai adquirir, né? Levar um animal para o nosso convívio, nós temos que pensar sobre isso também. Se nós temos tempo, temos condições de cuidar daquele determinado animal. E mesmo que seja um vira-lata sem raça definida, né? Pelo padrão estético dele, nós já conseguimos ver se ele vai ser um cachorro mais trabalhoso do que os outros, né? Até pela pelagem, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Eu sempre falo, o animal não é um brinquedo, né? Então, para a gente pegar um animal, a gente tem que ter muita certeza de que a gente quer. E ele vive 16 anos, 17 anos, graças a Deus tem vivido cada vez mais, né? E, então, é importante ter essa consciência de que é para a vida toda do animal, é até o fim da vida dele, independente de qualquer problema que aconteça nesse meio do caminho, né? Com certeza. Eu fui buscar meu animal ontem, fui tirar os pontos dele, meu Shadow com 16 anos, né, indo para 17 agora em agosto, e sei, né, que a gente tem que ficar cuidando toda hora. Então, a gente, para ter um animal que tem uma pelagem diferente, que tem um problema de pele, como o Pug, que já é um animal, né, crônico com isso, nós já sabemos antes de adquirir. Sim. Então, a gente tem que pensar muito isso. Se tem alguém em casa para fazer isso, né, para ajudar nesse tratamento. Se quando a gente viajar, tem alguém que vai fazer esse mesmo cuidado, esse mesmo tratamento, porque senão a gente expõe o animal a um sofrimento, né? O tratamento para alergias é muito complicado ou é simples, considerando que o dono esteja seguindo todas as recomendações do veterinário? O dono cooperativo é essencial, né? É o que eu sempre falo com os proprietários. Eu estou aqui para diagnosticar e prescrever, mas quem vai fazer o tratamento e vai fazer a coisa acontecer são vocês, né? Os proprietários que estão em casa e estão diariamente com esse animal. Você pode repetir de novo? Desculpa. Porque você ia falar se é muito complicado ou se é simples tratar. Então, depende do tipo de alergia, né? Por exemplo, o animal que é alérgico à picada de pulgas e carrapatos é mais simples de ser tratado do que um animal que é atópico, né? Que tem alergia à poeira, a pólen, a ácaros, enfim. Para o animal que tem alergia à picada de pulga e carrapato, é importante que se faça um medicamento regular, né, desse animal para evitar que ele pegue pulgas e carrapatos. Eu sempre peço ao proprietário que faça a reaplicação a cada 15 dias, né? A gente diminui o intervalo de tempo justamente para impedir que o animal entre em contato com a pulga. É importante salientar também que o medicamento escolhido tem que ser um medicamento que tenha ação para matar a pulga e o carrapato, mas também para repelir. Porque o animal alérgico ele não precisa ter uma infestação de pulgas ou carrapatos para desenvolver o quadro. Basta ter uma picada de pulga para ele desencadear todo o processo de alergia. Então, eu brinco com o proprietário, eu digo, olha, é fácil, porque a gente sabe que ele tem alergia à picada de pulgas, então a gente vai controlar as pulgas. Só que, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque, assim, como é que você controla as pulgas? Às vezes você vai passear com o seu animal, ele encontra com outro animal que também tem a pulga e se torna um pouco mais complicado. No caso da alergia alimentar, a gente também sabe o que está causando a alergia animal, e isso facilita um pouco para a gente, né? A gente tem que fazer uma dieta alimentar hipoalergênica, com proteína hidrolisada, ou então uma dieta caseira com uma proteína inédita, que o animal nunca tenha comido antes na vida. E o animal fazendo essa alimentação exclusiva vai ficar bem. Só que o que acontece? De vez em quando fura a dieta, cai um negócio no chão, o animal vai lá e come. Aí o que acontece? Volta todo o quadro de alergia novamente, desencadeia todo o processo. Então, eu costumo dizer que é fácil, mas, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque o dia a dia não é muito simples.
Em relação à atopia, né, que é a alergia a aeroalérgenos, né, os alérgenos ambientais, é um pouco mais complexo, porque por mais que a gente mude o manejo da casa, a gente peça para o proprietário, olha, se tem tapete, retira o tapete para evitar que tenha ácaros, é igual criança, né? Tira a cortina e faz isso e faz aquilo, é complicado, porque um dia de sol você vai levar o seu animal para brincar no gramado e, de repente, ele tem alergia à gramínea, ele tem alergia a pólen, então fica um pouco mais difícil essa situação. Mas a gente consegue contornar sim, né? A gente fazendo o medicamento adequado para esse animal, dando banho regular nesse animal. Um animal alérgico, é importante que se dê banhos regulares para você remover mecanicamente os alérgenos que ficam presos no pelo desse animal. É importante dizer que somente o veterinário ele está capacitado, né, para diagnosticar a doença e tratar essa doença. E que no caso de uma doença crônica, que é a alergia, o veterinário tem que estar pertinho dessa família o tempo todo. Porque, assim, não adianta levar o cachorro para mim só no momento que ele está em crise. Porque o que acontece? Ele chega para mim em crise, a gente trata, a gente tira ele da crise. O mais difícil não é tirar o animal da crise, o mais difícil é manter o animal bem sem entrar em crise novamente. Então, eu preciso do proprietário pertinho para a gente poder ir conversando e acertando e ver o que for melhor para aquele animal, né? Não existe uma receitinha de bolo, cada animal é de uma forma, então a gente vai precisar tratar cada animal de forma individual. Isso também, essa coisa de adequação, eu acho que é muito importante ser dita, porque, por exemplo, hoje eu recebi uma receita para um gato meu e tinha lá, dar um comprimido e 1/4 de comprimido por dia durante 10 dias para tratar o problema que ele tem. Não tem como eu dar comprimido para o meu gato, eu não sei dar comprimido para gato, então não adianta eu aceitar essa receita. Numa negociação com o veterinário, ele já me deu um medicamento em suspensão que eu sei que vai acontecer. Senão eu levo a receita para casa, mas não consigo fazer o tratamento. E muitas vezes acontece isso, né? A gente leva, tem até a boa vontade, mas não consegue aplicar. Sim, com certeza. Eu sempre converso a respeito disso com o proprietário. O que a gente consegue fazer com esse animal, né? Ele é mais tranquilo? A gente consegue fazer um medicamento oral? É comprimido? É suspensão? Ou é um animal mais agressivo, né? Às vezes o gato proprietário não tem condições de colocar nada pela boca dele. Então, a gente faz um tratamento tópico, a gente vê o que a gente pode fazer. Adequar mesmo o tratamento de forma individual para cada animal. Isso aí. E o que é alergia alimentar e como identificar? Então, a alergia alimentar foi o que eu comentei um pouquinho antes, né? Dos animais, o mais importante é a questão da proteína de alto peso molecular. A gente diagnostica através de um teste alérgico alimentar, a gente faz uma dieta de exclusão. Então, assim, por um período de 8 semanas, o animal ele vai ficar comendo apenas a ração hipoalergênica, que tem a proteína hidrolisada. A proteína hidrolisada é a proteína que a gente quebra ela em várias frações e o organismo não consegue reconhecer ela. Então, o animal come aquela proteína sem ter nenhum problema. Ou, então, uma dieta caseira com uma proteína inédita, né? Algo que o animal nunca tenha comido na vida. Geralmente eu recomendo carne de rã, carne de coelho, que são mais difíceis de encontrar em rações comerciais, né? O tratamento para alergia alimentar é a alimentação adequada, exatamente. A gente vai restringir, né, a alimentação daquele animal. Ele só vai poder comer aquela dieta hipoalergênica para o resto da vida. Isso aí, Carolina. Então, a gente quer agora que você passe aí seus contatos, aonde você atende, para as pessoas, se quiserem conversar melhor com você. Tá certo. Eu atendo no Pet Saloon, na Coronel Veiga, 1584. Atendo também na Pet Amado, na Mosela. Atendo no Pet Lu, no Morém. O meu celular é 24998571001. Qualquer coisa me coloca à disposição. E você tem alguma página no Facebook? Tenho a página no Facebook, sim. Tem a página do Pet Saloon, que é um espaço que eu abri há pouco tempo. Ainda estou aí engatinhando, mas com bastante potencial. Isso aí. E tem a minha página como Dermatologia Veterinária Carolina Pereira. Repete, por favor. Dermatologia Veterinária Carolina Pereira. Pois é bom a gente tratar essas coisas com especialistas, né? Porque claro que todo veterinário tem sua competência, mas quando a gente fala com especialista, a gente vai ter muito mais informações bem mais precisas, né? Então, foi excelente aqui a nossa entrevista, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem quiser
ouvir de novo, passar para os amigos, a partir de amanhã, isso aí já está na nossa página do YouTube, Bicho Solto na TV, na página do programa no Facebook, Bicho Solto na TV. As entrevistas ficam lá justamente para que a gente possa reproduzir entre nossos amigos, indicar aí para as pessoas que precisam e que a gente possa estar exercitando esse nossa missão aqui de contribuir com a proteção animal, não somente da nossa cidade, mas de quem estiver aí seguindo o nosso programa. Agora a gente vai se despedir da Carolina e vai pedir aí os nossos anunciantes. Bicho solto, bicho solto, bicho solto. Eclético, estilo e beleza. Atendendo ao público em geral, oferecendo serviços de corte de cabelo masculino e feminino, assim como manicure e pedicure, depilação a laser ou com cera quente, estética facial e corporal, designer de sobrancelhas, maquiagem e penteado, localizado na rua Dr. Nelson de Saerpe, 232, loja 7, no Centro Histórico. Telefone 2237-0276. Alquimia Pet Store. 2 endereços para servir ao seu animal com atendimento personalizado. Uma loja no coração da cidade imperial, na rua Dr. Nelson de Saerpe, número 49, e outra na clínica Amigo Bicho, na rua Monte Caseiros, número 414. Farmácia completa, roupas, camas, acessórios, brinquedos e várias marcas de rações. Faça uma visita ou ligue para 2247-1516. Diniz, polos e camisas de qualidade desde 1981, com fabricação própria e 6 lojas na Rua Teresa e Aureliano Coutinho. A Diniz ocupa um dos maiores nomes de moda masculina, feminina e infantil, com clientes em mais de 15 estados do país. Para melhores informações, consulte o site www.dinizrio.com.br ou liguem para 2231-7152. Olha o que eu trouxe. Bob! Volta aqui, Bob! Volta aqui, Bob! Hora do almoço. Mas, Bob... Faça a escolha certa, eles ficam mais felizes. Linha Special Dog. Fazemos com carinho alimentos de verdade. Vidraçaria Oficina do Vidro. Atua há cerca de 15 anos próxima ao Clube Bogaria, na rua Bernardo de Vasconcelos, número 81. Oferece todo tipo de serviços em vidro, tais como boxes, janelas diversas, telhados, guarda-copos e persianas. Faça uma visita ou agende um orçamento pelo telefone 2245-6325. Petline, a loja para seus animais em Correias. Além de várias marcas de rações, a Petline é representante das marcas Cibal, Ecopet, Farmina e Canebelo. Oferece também acessórios e medicamentos. Faça uma visita. Endereço: Estrada União Indústria, 2189, Posto 2, Correias. Telefone 2221-4506. Entregas a domicílio. Pet Store. Serviço completo para os seus animais. Representação das rações Siga e Premiata. Venda de várias marcas de rações, além de artigos de pet shop, medicamentos, banho e tosa. 2 endereços para melhor atendê-los. No Retiro, Rua Hermogênio Silva 92, e no Bingen, na Rua Francisco Manuel, número 421, próximo ao Hospital Santa Teresa. Entregas a domicílio. Estação Animal Pet Shop. Tudo o que o seu pet necessita em um só local.
rações, acessórios, roupas, camas, farmácia, transportes, consultório veterinário, além de banho e tosa. Localizado no coração de Itaipava, na estrada União Indústria número 11.000, loja 94, no Shopping Estação. Faça uma visita ou ligue para 2222-3178.